Continuando aqui, então. Agora, a gente tinha feito o JP, agora vamos criar nossas entidades para representar o banco de dados, tá? Então, vou vir aqui novamente na nossa classe, vou criar, ao invés de class normal, eu vou vir aqui em Others e vou vir em persistência e vou criar Entity Class, tá? O que seria isso? Uma classe que representa uma tabela de banco, tá? Se eu já tiver o banco, eu posso utilizar isso aqui que ele vai fazer uma conversão do banco para as classes. Então, se eu tivesse um banco criado, selecionaria as tabelas, ele geraria a classe para mim, tá bom? Então, vou criar esse cara aqui, Entity Class. Como eu não tenho um banco, né? Vou colocar o nome da classe. Minha classe vai ser pessoa, tá? Meu ID vai ser do tipo integer, tá? Aqui embaixo, ó, integer, tá? O lugar do pacote onde ele vai ficar em models. Vou colocar entidades, deixar tudo em português. Tá? Então, classe pessoas dentro do pacote entidades e a primary key é integer. Por que primary key? Toda tabela relacional ela tem obrigatoriamente um ID, que é o que garante o relacionamento. Então, se eu estou trazendo modelo para a classe, eu preciso ter ele aqui. Tá? Finalizo. Ele já cria um monte de coisa para mim, tá? Então, ele cria aqui, ó, uma anotação chamada @entity, que o JPA vai ler e identificar que isso vai ser uma entidade, tá? E daí essa pessoa, ele colocou que implementa serializable, tá? Serializable é a interface do Java que diz o seguinte: todo objeto que vai persistir, ou seja, vai gravar fora da memória, precisa obrigatoriamente ter essa implementação. Então, se fosse gravar em arquivo, banco ou qualquer outra coisa que não seja memória, tem que ter isso, tá? Aqui ele gerou um serial ID, eu vou apagar, tá? Não vamos chegar nesse ponto ainda. E vou apagar também esses outros que ele gerou. Ele gerou um hashcode, um equal, são modelos de comparação, tá? E o toString. Para ficar mais limpo, vamos fazer assim, tá? Depois a gente vai evoluindo. Aqui, o meu ID, ele colocou a anotação @ID, ou seja, dizendo que esse integer ID é o ID do banco. E aqui ele colocou uma estratégia de geração, generate value, né? E colocou a estratégia de geração, tá? Tem 3 estratégias. Automática, ele vai escolher qualquer uma. Identity, ele vai tentar fazer 1, 2, 3, 4, 5, tá? Basicamente isso, tá? E ele vai tentar ajustar dependendo ali. Às vezes ele viu que tem alguma coisa sobrando, ele joga. Então, 1, 2, 3, 4 foi apagado alguns registros, ele joga no meio, tá? E sequência que realmente vai ter uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim por diante. O Identity, alguns bancos não reconhecem essa estratégia, tá? Sequência, todos vão reconhecer. E o Table é uma tabela de gerenciamento de ID, tá? Então, ele vai ter uma tabela para gerenciar ID. Então, vou utilizar o sequência, que é o padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E daí, para cada banco, ele vai gerar uma estratégia diferente dentro do banco, tá? Como eu não tenho banco, tá? Eu vou colocar aqui, ó, que essa pessoa vai ter um private nome, né? Esse nome, ele vai ser uma string, tá? Se eu já tivesse o banco, tava perfeito aqui. Como eu não tenho banco, eu preciso fazer algumas anotações. Eu quero que ela vá ser gerada, então eu tenho que usar a anotação @column, que é essa aqui da Java X persistência, tá? E dentro dessa column eu tenho alguns parâmetros, né? Algumas que eu posso configurar aqui, alguns itens configuráveis. Nome da coluna que vai ficar no banco, se ela é insertable, qual que é o tamanho dela, qual que é o nome dela, né? Aqui seria um comentário, né? Aqui o nome dela. Aqui se ela pode ser nula. Se for valor double, alguma coisa assim, precisão, escala, tá? Quantos números depois, quantos números pós, vírgula, antes e depois da vírgula, né? Qual o nome da tabela, se eu quiser definir, tá? Se ela é única, se ela pode ser feito update, tá? Então aqui, como é string, eu vou usar só o length, tá? Que vai ser o tamanho. Então vai gerar lá no banco um varchar de 150, tá? Então tá pronto, só quero isso aqui, não quero mais nada, né? Por exemplo, se eu tivesse o inteiro, eu não preciso fazer anotação, né? Ele já vai gerar o inteiro normal, tá? Então eu vou fazer essas anotações para string e para valores flutuantes, né? Então valores reais, float, double, big decimal e algo nesse sentido, assim, né? Big float, algo nesse sentido.
tá? Aqui ele tá dando essa informação porque não tem os getter e setter, tá? É obrigatório. Alt insert, tá? Getter e setter. Marco aqui, tá pronto. Minha classe está pronta para ser gravada em banco, tá?